Nosso assunto ainda é a teologia da prosperidade. O que a teologia reformada tem a ver, ou tem a dizer, a respeito da teologia da prosperidade? No último programa, o programa número 5, nós tratamos do tema sobre se a teologia reformada poderia ser a mãe da teologia da prosperidade. Então, se você não viu esse programa, seria legal se você pudesse assistir, porque muitas das ideias trabalhadas lá são importantes para o assunto agora que nós trataremos e também não poderemos repetir tudo aquilo que nós já tratamos nesse programa anterior. Especificamente agora, nós queremos analisar biblicamente e também da perspectiva histórica da fé reformada, se todo cristão deveria ou não ser próspero. Se existe alguma incompatibilidade entre prosperidade e fé, ou se não, ou se é possível conciliar de uma maneira bastante equilibrada fé e prosperidade. A Escritura diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. Portanto, Jesus deixou claro que uma das preocupações divinas em relação a nós é justamente o nosso sustento, é justamente a nossa manutenção. Aliás, se você começa a ler Gênesis, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, a Bíblia diz que ele foi colocado lá para cultivar e guardar o jardim. Então, a preocupação de Deus com a manutenção humana, com o sustento humano, estava absolutamente clara essa preocupação desde o começo. Deus se importa, sim, com os aspectos físicos da nossa vida, da nossa existência. Mas é preciso que a ordem correta seja estabelecida, a ordem correta das preocupações, das buscas. Então, Cristo disse, em primeiro lugar, o que é prioridade na nossa vida é o reino de Deus. E não pode ser prioridade na vida do cristão coisas, bens, posses, roupa, comida, bebida. Nada disso pode ser prioridade, deve ser prioridade. Então fica estabelecido de uma vez por todas que não há nenhuma teologia da prosperidade na Escritura. Porque uma teologia da prosperidade é aquela que coloca prosperidade em primeiro lugar, como sendo a coisa mais importante, como sendo a maior busca do ser humano. Mesmo que os proponentes da teologia da prosperidade quisessem negar isso e dissessem, não, mas nós também falamos que primeiro é o reino, a justiça, fica evidente de suas pregações, de seus programas televisivos, de suas ênfases, que não se trata de algo secundário na proclamação deles, mas de algo prioritário, aquilo que eles colocam de fato em primeiro lugar. E é nisso que eu disse no último programa, e eu insisto outra vez aqui, nisso está o aspecto anticristão da teologia da prosperidade. Porém, será que, deixando de lado toda essa charlatanice desses pregadores da prosperidade, que na verdade eles deviam se dizer pregadores da prosperidade deles, né? Não é à toa que alguns até vão para a televisão e dizem, está vendo esse anel aqui de $5.000, né? Comprei com o meu dinheiro. Na verdade ele devia dizer, comprei com o seu dinheiro, né? Porque o dinheiro que você depositou na minha conta, o dinheiro que você colocou no meu ministério, né? Mas deixando de lado essa exaltação desses caras, essa preocupação desses caras com a opulência, a riqueza, porque na verdade eles alimentam nas pessoas um desejo por ter essas coisas também, e assim, já que eles são aqueles que dizem que sabem como, né, abrir as portas do céu para que as pessoas sejam prósperas, então já que eles são os únicos que sabem como fazer isso, as pessoas os seguem e
dão tudo que tem, numa cobiça, na verdade, né? Por isso que eu também disse no último programa, enganando e sendo enganados. Aquele que é enganado, na verdade, ele também se deixa enganar até certo ponto. E esse cara que está enganando, ele também está sendo enganado em última instância, porque está sendo enganado pelo espírito do anticristo, né? Que quer conduzir as pessoas para longe de Jesus Cristo. Mas deixando de lado essa charlatanice toda, será que existe uma doutrina verdadeira da prosperidade na Bíblia? Será que existe uma doutrina verdadeira? Então, desde já, temos que dizer, não dessa maneira que eles pregam. Não tem relação nenhuma com esse estilo de pregação que essas pessoas, que esses homens, esses lobos transvestidos de cordeiros anunciam. Não tem nenhuma relação com isso. Mas existe um ensino bíblico a respeito do devido uso dos bens e recursos que Deus nos dá. E existe um ensinamento bíblico também que Deus nos dá bens para que nos alegremos nele, né? E para que o exaltemos com as nossas obras e com os nossos bens. Então, vejamos algumas passagens bíblicas. Por exemplo, o Salmo 25, verso 12 e 13 diz: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Bom, a gente não pode pegar um versículo e sacar do seu contexto e sair por aí fazendo doutrina em cima disso. É um texto escrito para a nação de Israel, no contexto da aliança nacional em Israel, onde uma das evidências, uma das consequências da fidelidade de Israel ao pacto era prosperar como nação, até para que pudesse cumprir seus propósitos de influenciar o mundo. Também indivíduos desfrutavam desses benefícios particulares quando eram, como Jó, como Abraão e tantos outros que prosperaram materialmente, mas como um instrumento de Deus para a expansão da sua aliança. Então, não é errado dizer que, em linhas gerais, em princípios gerais, é possível sim que Deus abençoe o seu povo ou abençoe individualmente também algumas pessoas nesse sentido. Mas veja, quando ele fala na prosperidade repousará a sua alma, você não pode pensar apenas em riqueza, fartura física. O conceito de prosperidade hebraico é muito mais amplo do que isso. Tem a ver com uma família em ordem, uma família fiel, pessoas ao redor deste homem, seguindo seus exemplos, seguindo seus princípios honrosos, de honra, de dever. Tem a ver com todo um contexto de um final de vida digno, que não tem a ver apenas com conta bancária alta, mas tem a ver com um testemunho global, total, de uma vida sob a aliança de Deus. Há uma promessa do Senhor nesse sentido para o seu povo. Como também Davi diz, no Salmo 37, verso 25, que não é comum ver pessoas fiéis a Deus mendigando o pão. Davi fala isso: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mais uma vez, dentro do contexto da aliança do Antigo Testamento, de um povo que estava sujeito aos princípios de uma aliança que não existe mais, essa aliança foi substituída pela nova, Então nós não podemos sair por aí fazendo Ctrl+C, Ctrl+V nos textos bíblicos, colando eles de um lado para o outro, copiando assim, sem trazer todo o contexto junto, toda a informação por trás daquele texto. Então, mais uma vez, tem a ver com a nação, o pacto de Deus com a nação, e dentro dessa nação, Davi diz: olha, nunca vi justo desamparado ou sua descendência a mendigar o
pão, mas o conceito de justiça aqui tem a ver com usufruir de todos os recursos daquele pacto, inclusive o trabalho, inclusive a dedicação, inclusive, né, o suor, né? Então, longe de preguiça, longe de indolência, né? O crente do Antigo Testamento que seguia o pacto fazia uso dos recursos, daquilo que a gente chama o mandato cultural, né? Quando Deus, voltando a Gênesis mais uma vez, criou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Fazendo uso desses recursos que Deus concede, a situação normal é que essa pessoa venha a ter o que ela precisa, né? Então, o mínimo, pelo menos, é assegurado à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Há exceções, evidentemente, doença, situações em que fogem ao controle da pessoa. A pessoa, um momento de desemprego pontual, né? Isso pode também acontecer, mas em linhas gerais não é comum, é isso que a Bíblia fala, não é comum um crente fiel mendigar o pão, né? Pode até passar em algum momento, mas não é uma coisa comum que vai acontecer com ele. Portanto, Jesus disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós vemos um ensino bíblico mostrando, e eu poderia mostrar dezenas de outras passagens, né, que descrevem esse lado, esse aspecto do sustento divino para com o seu povo e, em alguns momentos, até mesmo, né, uma prosperidade pontual, bastante elevada, bastante expressiva em alguns indivíduos. Isso não contraria o ensino do Novo Testamento, mas o Novo Testamento nos traz não seria um contraponto disso, mas um desenvolvimento e uma ampliação da compreensão de como lidar com abundância ou escassez. Por isso eu coloco, apesar dessas promessas, apesar dessas declarações do Antigo Testamento, nós temos que entender que no mundo também há aflições, mas no mundo também há aflições. Cristo disse isso diretamente para os seus discípulos, né? João 16, 33, no mundo passais por aflições. Então, é uma declaração de Cristo de que elas são inevitáveis. Inevitáveis. Aflições são inerentes à nossa vida neste mundo, porque somos cristãos, cheios do Espírito Santo, num mundo tomado pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está presente nesse mundo, sempre esteve, João fala isso na primeira carta, e portanto há uma incompatibilidade que nunca vai ser superada, a não ser no mundo vindouro, entre nós como crentes e um mundo dominado pelo espírito do anticristo, que ainda não veio, tem que vir ainda, e quando vier será pior ainda do que é agora, porque até agora só está aqui o seu espírito, João fala, né? Um dia o anticristo estará em pessoa. Por isso também, Paulo diz aos Coríntios do capítulo 10, né, na primeira carta, verso 13, que nós teremos tentações e provações nesse mundo. Provações. Mas, e isso é uma coisa consoladora, né? Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados ou tentados além das vossas forças. Então, duas coisas são asseguradas aqui. Primeiro, haverá provação, haverá tentação, haverá lutas, haverá dificuldades para o povo de Deus, mas elas nunca ultrapassarão a força que o próprio Deus nos dá. Deus não permitirá que o teste seja acima das forças, não forças nossas, como se de nós mesmos partisse esse poder, mas o próprio poder que Deus nos dá. Um outro ensino do Novo Testamento muito claro é que essas provações, essas dificuldades, essas lutas da vida são usadas por Deus para o nosso bem. Então aí Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todo esse contexto do capítulo 8 de Romanos, Paulo está falando de sofrimento, de gemido, de gemer, de sofrimento nesta vida. E ele diz, mas todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus usa as dificuldades da vida para o nosso bem. Pedro vai além e diz, e por isso nós devemos exultar nessas coisas. Lá em 1 Pedro 6 e 7, ele fala assim, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais. Nisso vocês devem saltar de alegria. Quer dizer, parece um contrassenso, né? Como é que alguém pode saltar de alegria se concomitantemente ele está sendo assaltado, oprimido por várias e severas provações? Ele está sendo acrisolado no fogo, né? Como o ouro que está ali debaixo daquela temperatura terrível, derretendo suas impurezas, ou seja, não é um processo agradável, é um processo doloroso, e ao mesmo tempo ele diz, mas se você está passando por isso, salte de alegria, pule de alegria, porque é a sua fé que está sendo purificada como ouro. Ela é mais preciosa do que esse ouro mesmo purificado por fogo, né? Então o ensino bíblico é que Deus usa as dificuldades da vida para o nosso bem e que a verdadeira prosperidade não é dinheiro. A verdadeira prosperidade não é conta bancária recheada. A prosperidade verdadeira é estar em paz com Deus, é viver em paz com o Senhor, é desfrutar da presença de Deus. É essa que é a prosperidade. Aquele termo conhecido do Antigo Testamento, né, que muitos usam hoje em dia, né, shalom, né, se cumprimentam, às vezes os judeus falam shalom Adonai, né, a paz do Senhor, mas o shalom não é só um boa tarde, boa noite, é uma descrição de um estado de completa prosperidade, que não é só material, que não é só física, mas acima de tudo é a paz com Deus, é a prosperidade espiritual, é o perdão dos pecados, né? E a vida que glorifica ao Senhor. Além disso, a Bíblia nos ensina que sofrer por Cristo também é uma ação da graça de Deus. Lá em Filipenses 1, 29, né, foi dito que Paulo diz que nos foi concedida a graça não somente de crermos em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, olha que coisa interessante isso, né? Ele está chamando que tanto é graça de Deus o fato de nós crermos em Cristo, porque nós não cremos em Cristo de nós mesmos, então é um dom de Deus, é uma graça de Deus, mas também é graça de Deus sofrer por Cristo, sofrer por Ele. Então isso aqui é uma teologia da prosperidade às avessas, né? Porque aí é uma teologia até mesmo do sofrimento. Ele está dizendo, é graça sofrer por Cristo. Não é graça sofrer pelos nossos próprios pecados, como malfeitor, né? Mas é graça de Deus sofrer por Cristo. E o que é sofrer por Cristo? Se não viver de forma santa, diante de um mundo dominado pelo espírito do anticristo, diante de um mundo que quer nos induzir ao pecado, à licenciosidade, né, à libertinagem. Quando o crente resiste a isso, quando o crente resiste a esses apelos do mundo para que nos enquadremos nos seus esquemas, quando o crente resiste a isso, ele sofre a ira do mundo, ele sofre a ira de um mundo enfurecido, enlouquecido contra ele, pois que foi um mundo enlouquecido contra Cristo. E Cristo disse, o discípulo não está acima do seu mestre. Se o mundo me tratou assim, como é que o mundo tratou a Jesus? Com açoites, com cusparadas, com escárnio, com insultos, né? E agora os teólogos da prosperidade dizem que vão ser tratados com iates, helicópteros, né? Mansões de 5 andares, jatinhos particulares, anéis de ouro, colares de ouro. É isso, né? Foi por isso que Cristo morreu na cruz.
Foi isso que ele veio nos trazer através de sua morte? E se trataram, foi assim que trataram a Jesus? Jesus, através da sua vida, ele conquistou essas coisas? Parece-me que os discípulos de Cristo estão um pouquinho diferentes, você não acha? De Jesus. Esses discípulos aí não estão um pouquinho diferentes de Jesus? Ora, os discípulos não têm que ser um pouco mais parecidos com Cristo? Avaliemos então as nossas vidas. Se nós estamos seguindo Cristo ou se nós estamos seguindo o anticristo. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, como é que foi a sua vida, né? É uma vida que eu acredito, né, que deve, esses teólogos da prosperidade devem ter vergonha alheia de Paulo. Eles devem pensar, Paulo aqui não deve ter tido muita fé, né? Porque isso aqui não é um bom testemunho, né? Já pensou você chamar Paulo aí, Paulo, você está aqui no nosso culto hoje, que bom, vem aqui dar seu testemunho perante aí, né, para as pessoas se animarem e contribuírem mais e dessa maneira verem como Deus dá a prosperidade, né? Aí Paulo vai lá, pega o microfone, né, e tá bom, então, aconteceu o seguinte comigo, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, foram 3 vezes em naufrágio. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. O cara ia cortar o microfone de Paulo, né? Tira o microfone desse maluco. Ele vai acabar com a nossa igreja. Ele vai acabar com o culto da prosperidade aqui. Tira o microfone dele. Mas se deixassem, Paulo continuaria dizendo, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, em todo esse sofrimento. E aí, quem está certo? Né? Quem tem mais fé, né? São esses caras aí que falam essas coisas na televisão? Ou é o apóstolo Paulo aqui, vivendo dessa maneira por amor de Cristo? Mas o ensino bíblico é que mesmo nas tribulações como essas que o apóstolo Paulo enfrentou, nós continuamos mais do que vencedores por causa do amor de Deus, né, que nos concede a vida eterna. Mais uma vez, ao final do capítulo 8 de Romanos. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, passando por sofrimento, por nudez, por perigo, por espada. Ou seja, essas coisas todas, esses testes todos, sofrimentos todos, eles podem e eles são usados por Deus para o crescimento espiritual do povo de Deus. Agora vamos para um texto bem específico, que é Filipenses capítulo 4, versos 10 a 14, onde Paulo mostra aquilo que nós falamos no último programa também, a perspectiva da eternidade, a perspectiva da vida eterna diminui a importância dos eventos da vida presente, sejam eles bons, sejam eles ruins. Nós não vamos nos alegrar demasiadamente na fartura, mas também não iremos nos desesperar na escassez. Então, Paulo menciona aqui no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. É simples, né? Paulo estava preso lá em Roma, provavelmente, e os crentes de Filipos mandaram uma oferta para ele. E ele está agradecendo essa oferta. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Esse é o termo usado por ele. Alegrei-me sobremaneira. Fiquei muito feliz no Senhor, porque vocês mandaram essa ajuda que eu de fato estou precisando. E ele fala, vocês já tinham feito isso antes, mas agora vos faltava oportunidade. Mas então ele faz questão de esclarecer uma coisa, que é o verso 11. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ao mesmo tempo em que mostra sua gratidão a Deus e aos irmãos lá de Filipos, por terem ajudado Paulo financeiramente naquele momento, revela seu verdadeiro sentimento em relação às coisas dessa vida. Ele diz: não faz diferença, não faz grande diferença para mim ter muito ou ter pouco, passar fome ou ter uma mesa farta. Quer dizer, o que leva alguém a isso, né? Não é uma situação de insensibilidade pura e simples. Não, a coisa aqui é mais profunda, né? É justamente o senso de dependência de Deus. É a noção de que a eternidade ofusca tudo o que há nessa vida, de bom ou de ruim, de riqueza ou de pobreza, né? Aí vem esse verso tão conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Ao contrário do que alguns, né, até pensam, tudo posso não é só um super crente, eu tenho todo o poder, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou conquistar tudo o que eu quiser. Não, a ideia é: eu suporto tudo, eu aguento tudo, eu posso passar por qualquer situação, boa ou ruim, porque Deus me fortalece em todas elas. Na fraqueza, na ausência de bens, Ele me fortalece para que eu não me entristeça, para que eu continue glorificando, né, e vivendo para Ele. Na abundância, ela me fortalece para que eu não coloque na situação presente a minha alegria ou a minha expectativa, mas confie plenamente em Deus. Todavia, ele conclui: vocês fizeram bem se associando na minha tribulação. Então, muito obrigado pela oferta. Ele não despreza a oferta recebida, mas apenas ele quer que eles compreendam o que de fato é a prioridade, né? É a coisa mais importante da sua vida. Eu acho que é isso que se espera de todo cristão. Não é um repúdio das coisas materiais, não é uma ideia da teologia da pobreza, né? Mas também está muito longe de ser uma teologia da prosperidade. Afinal, podem haver ricos crentes? Podem haver ricos abençoados de fato? Sim, sem dúvida podem, mas não é tão fácil, né? Por quê? Porque eles terão que fazer uma coisa que é muito difícil para aqueles que são ricos. Paulo fala sobre isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, dos versos 17 a 19. Ele diz: exorta aos ricos do presente século. Portanto, ele está falando de crentes, porque ele não está falando com ímpios. Timóteo devia exortar os crentes da igreja. Então, lá em Éfeso, pelo menos, que é onde Timóteo estava, provavelmente, quando Paulo encaminhou essa carta, lá em Éfeso tinha ricos, crentes ricos. Não é incompatível, é possível a existência, sim, de crentes muito ricos, inclusive. Mas eles enfrentam um teste maior do que os pobres. Os pobres também enfrentam o teste, justamente o do descontentamento, certo? É um teste cruel para os crentes pobres. Mas o teste dos ricos é o teste do orgulho. Ele diz que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sempre essa comparação, diante da verdadeira vida, diante do porvir, do mundo vindouro, né? A vida atual se torna menos brilhante.
tanto na sua parte positiva, né, suas riquezas, quanto nos seus sofrimentos. Nós manteremos um equilíbrio entre esses dois extremos. Nenhum dos dois vai nos aprisionar, nenhum dos dois vai nos separar, né, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ricos podem ser bênção, sim, se eles não depositarem sua esperança nas riquezas, se eles não forem orgulhosos, se eles confiarem em Deus, que proporciona essas coisas para aprazimento, quer dizer, também Deus proporciona prazeres lícitos, então tudo vem dele, é o reconhecimento, mas principalmente que pratiquem o bem com o seu dinheiro, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. E aqui não é generoso a dar para o missionário, tá? Que está com aquela mega igreja, que quer manter o programa de televisão, que não sei o quê. Né? Não é para esse que é para dar dinheiro. É para dar dinheiro para quem precisa de fato. É para abençoar os irmãos mais pobres, abençoar as pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades. Né? Antes de dar um caminhão de dinheiro para o dono lá da televisão, ou do programa de televisão, por que não melhora o salário dos empregados, se você é um rico empresário? Por que não oferece melhores condições? Né? Por que não investe nos familiares deles? Aí sim, isso sim seria acumular tesouros, sólido fundamento para o futuro. Né? Aí está o ponto-chave dessa história toda. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar. E nesse intervalo eu quero falar rapidamente sobre esse material aqui, o que é ser um cristão, um manual reformado de discipulado. Esse é um trabalho que eu compus há alguns anos, principalmente que eu venho compondo há alguns anos, estudos bíblicos usados em salas de igreja local, né, tentando ajudar aqueles cristãos que muitas vezes foram ensinados nessas teologias loucas aí, como essa da prosperidade, o que de fato significa ser um cristão reformado. Então é um texto útil para discipulado mesmo. Pode ser feito individualmente, a pessoa lê e vai respondendo aos questionários, ela vai vendo os textos bíblicos e vai fazendo um estudo autoindutivo. Ou pode ser usado em classes de escola bíblica ou até mesmo entre duas pessoas, um discipulador e um discípulo. Esse material está disponível no site grandesdoutrinas.com.br e ele está num preço muito acessível porque, apesar de ser de uma boa qualidade o material, um livro razoável com várias páginas aqui, quase 200 páginas, nosso objetivo é a propagação da palavra de Deus e quem compra em grande quantidade, inclusive para igrejas locais, sai num preço quase de custo. Tá? Então, se alguém tiver interesse, é só procurar no site. Nessa parte final, nós vamos falar um pouco sobre como a teologia reformada vê essa questão do uso dos bens, do uso dos recursos que Deus nos concede. Então, basicamente, existe a doutrina da vocação na teologia reformada, que o ponto é Deus nos chamou e nos deu recursos, sejam eles espirituais, sejam talentos naturais, com o objetivo de que vivamos para a glória dele. Então, é fazer da nossa situação social uma missão. Nós todos temos que entender que a nossa missão envolve o nosso comportamento perante o mundo, perante a sociedade. A teologia reformada entendeu isso muito bem. Viver para a glória de Deus significa buscar excelência em tudo que nós fazemos, para que Deus seja glorificado.